Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Muito bem. Conseguiram acessar o material, não? Deram uma olhada? Sim, não? Sim. Sim. Conseguiram fazer Eu algumas não, questões? eu não cheguei a ver, tá, professora? Até eu perdi a última aula, porque Uhum. cheguei muito tarde do serviço e hoje até nem iria entrar, né? Porque eu tô passando por uma situação de saúde na família e até eu ia pedir para trancar essa minha matéria agora, né? Porque não Uhum. tava com muita cabeça, mas eu não cheguei a mexer em nada, sou bem sincera em dizer. Tá. Não, mas vai tentando acompanhar. Qualquer coisa nos avisa aí. Avisa o pessoal da escola lá, Regina. Tá? Bem, bem Não, tranquilo. mas eu vou tentar indo fazendo, Uhum. né? Até onde eu posso. Tá bem? Então tá, pessoal. Vamos continuar então. Ah, vocês viram que tem aquelas questões, né? Talvez algumas a gente já consiga responder. Então, se a gente pegar, deixa eu compartilhar aqui. Ó, do conteúdo que a gente viu até a semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre a curva de possibilidade de produção, né? Então, a primeira questão a gente viu também na aula passada, né? As três perguntas econômicas básicas aí de uma sociedade. Quem é que lembra? Acho que a Vivian respondeu, né, na aula passada. O que produzir? Como produzir? E para quem produzir, né? Certo? Isso. E aí, como a gente avançou um pouquinho além dos fatores de produção que a gente viu lá, os cinco principais, né? Vocês lembram quais eram os cinco? Primeiro lá, que é a terra, utilizado, né, pela maioria dos economistas aí, a terra num sentido amplo, né? Que são os Recursos naturais? recursos naturais, né? Então, a terra, a água, terra no sentido de terra disponível para plantar, né? O segundo, ou dois, né? Não necessariamente que tenha O trabalho? trabalho, né? Então, mão de obra, né? Mão de obra de quantidade de pessoas para meter a mão na massa, realmente, né? Sem que haja uma, uma capacidade técnica específica, né? Então, nesse sentido. Um terceiro recurso, Capital fixo? capital fixo, né? Que seria um capital fixo, né? Então, máquinas, equipamentos, prédios, tá? Própria material de consumo qualquer, como material de expediente. Tá? Então, nesse sentido, que dê condições para que uma determinada atividade possa ser realizada, né? Um outro recurso, Capital humano? aí entra o capital humano, tá? Que vai diferenciar o capital humano da mão de obra, né? É que o capital humano agora ele já depende de uma qualificação específica, né? Então, tem o exemplo lá do médico, né? Então, para o cara ser médico, ele tem que ter uma formação específica, né?
Não é qualquer um que vai abrir um consultório e vai sair atendendo, né? Então, o capital intelectual, ele está relacionado a isso, a essas formações específicas. E o quinto lá, o último, Capacidade empresarial. empresarial, né? Então, o que vem a ser isso, né? Então, a vontade lá do dono do capital, do dono do dinheiro, em realizar uma atividade empresária, né? Em abrir um negócio lá e tá gerando renda, né? Tá empregando alguém, tá girando a economia como a gente costuma falar, né? Então, esses 5 fatores aí de produção que a gente conversou. E aí, com relação à questão número 2 ali, como a gente viu as 3 perguntas básicas, né? Qual dessas 3 perguntas, né, que a gente viu lá, para quem produzir, o que produzir e como produzir, né? Qual dessas 3 perguntas a curva de possibilidade de produção ajuda a responder? O que vocês acham? Então, possibilidade de produção, como a gente viu, né, pessoal, é o que? A quantidade de produtos ou serviços que a gente consegue produzir ou realizar de acordo com a quantidade de fatores de produção que a gente tem disponível. Então, se eu tenho 1.000 trabalhadores, tá, uma mão de obra disponível de 1.000 trabalhadores, e eu preciso produzir 1 ou 2 tipos de mercadoria, eu vou ter que dividir eles na proporção aí, conforme eu queira produzir, ou mais do produto A, ou mais do produto B. De acordo com essa necessidade, eu vou alocar mais ou menos trabalhadores, tendo em vista que a gente tem uma quantidade limitada de recursos, né? Então, a gente sempre tem que lembrar que a gente vai utilizar bastante no raciocínio aquela questão do trade-off, né? Das trocas. Então, trade-off nada mais é do que uma troca, né? A gente vai utilizar aquele recurso e é uma troca justamente porque ele é limitado, né? Então, se a gente vai utilizar um recurso para produzir o produto A, eu vou ter menos recursos para produzir o produto B. Então, é exatamente nesse sentido a troca que a gente fala quando está raciocinando pela economia, né? Então, a questão número 2, essas 3 perguntas, né? A curva de possibilidade de produção vai ajudar a responder o que produzir, né? Então, justamente como o próprio nome diz, né? Quanto eu tenho de possibilidade para produzir alguma coisa, né? Quais os recursos que eu tenho disponível? Tá? Então, é exatamente nesse sentido. Tá? Se eu pegar a questão número 3, aí a gente vai entrar naquele aspecto de deslocamento da curva, né? Quando que eu desloco a curva para a direita ou quanto que eu desloco a curva para a esquerda, né? Então, um acidente que resulte num extenso vazamento de óleo, né, em rios de água potável, como que ele afeta a curva de possibilidade de produção de um país? Vocês acham que, pelo que vocês viram até agora, se a gente tem um vazamento de óleo, tá? No, no Rio Pardinho, por exemplo, que ele abastece o, o Lago Dourado, né? Se a gente tem um vazamento de óleo, o que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que a gente vai ter algum tipo de restrição aqui no município, na cidade ou não?
Sim ou não? Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Ou caiu a... Pessoal, tem alguém aí? Oi, sim. Então, o que vocês acham, né? Se a gente tem um acidente aí no Lago Dourado, ali, um vazamento de óleo, vocês acham que a cidade, o município vai ficar com algum tipo de restrição ou não? Ou vai tudo funcionar normalmente? Tem alguma restrição, né? A gente vai provavelmente ter uma restrição de água, né? Então a gente provavelmente vai sofrer aí com a água vai ficar contaminada. Então isso vai fazer com que a nossa quantidade produzida, né, de bens ou serviços, a gente vai ter um deslocamento da curva para a esquerda, né? Então menos produtos e serviços a gente vai conseguir produzir devido a essas restrições, a essa redução de um dos fatores de produção aí, que é a água, por exemplo, um recurso natural, né? Então, o exemplo que eu uso quando eu chego nessa parte é da tragédia lá em Brumadinho, né? Que aconteceu arrebentou aquela barragem lá e terminou com um monte de coisa, né? Então, a possibilidade de produção daquela região lá, ela foi totalmente prejudicada, né? Então, é nesse sentido, né? Essa análise que a gente tem que fazer esse raciocínio em cima dessa curva, né? Então, como o próprio nome diz, possibilidade de produção, aquilo que vai, quantidade de recursos disponíveis, né? Certo? Então, até essa 3 aqui. Agora, para responder as demais, né? Depois eu vou dar uma repassada com vocês. Aí eu vou entrar agora aqui no conteúdo de hoje, para a gente continuar. Isso aqui a gente deu uma retomada da aula passada. Então, aqui, possibilidade de produção que a gente viu. E agora a gente seguindo no custo de oportunidade, né? Então, dando continuidade, né? Então, o custo de oportunidade, ele traz para essa questão que a gente já começou falando na aula passada do trade-off, né? Então, para a gente conseguir, como a gente trabalha com recurso escasso, para a gente conseguir mais de alguma coisa, ou conseguir empregar mais um determinado recurso, né, um fator, o próprio dinheiro que a gente tem que, pelo menos, perder parte de um outro benefício que a gente teria, né? Então, com relação aos ganhos e perdas, né? Então, na produção, se a gente pegar o exemplo, né, esses recursos escassos, se a gente pegar e utilizar mais matéria-prima, mais mão de obra para produzir automóveis, então a gente provavelmente vai ter uma queda na produção de alimentos. Aí, se a gente comparar, por exemplo, a nossa possibilidade de produção entre alimentos e entre automóveis, né? Não necessariamente que utilizam os mesmos meios, tá? Mas automóveis necessitam uma grande quantidade de mão de obra lá, produção de alimentos, dependendo do tipo também vai ser necessário, né? Então, se a gente empregar mais gente em uma determinada empresa, provavelmente a gente vai ter menos mão de obra para produzir a outra, né? Então, essa troca, esse jogo de fatores é importante ser feita essa análise, né? No consumo, agora a gente está olhando a ótica do consumidor. Quando a gente compra um computador, a gente está usando o recurso que poderia ser utilizado para comprar um outro produto, tá? Um tênis ou uma roupa.
né? Então, o princípio do custo de oportunidade, ele nos faz ter esse raciocínio, né? E aí que tem uma provocação com o conceito das demais áreas, né? Onde quem é o nosso concorrente, né? Então, por isso que o pessoal da economia gosta de dizer que concorrente, qualquer empresa de qualquer ramo é concorrente de todas as demais empresas, porque a grande sacada é a gente pegar e fazer com que ele gaste o dinheiro com o nosso produto, com o nosso serviço, ao invés de gastar no concorrente, porque a gente sabe que esse recurso é escasso, né? Se eu tenho R$ 500 que sobra para gastar no mês, eu posso fazer várias coisas. Eu posso comprar em calçado, em roupa, em eletrônico, no cinema, na sorveteria, na churrascaria, no mercado, uma série de lugares, né? Quando a gente consome em determinado local, quer dizer que a gente vai deixar de consumir no outro, né? A gente acaba fazendo essas escolhas dentro desse jogo aí de recursos escassos, né? Então, o custo de oportunidade, ele tende a exatamente isso, né? O sacrifício, aquele que a gente faz para comprar um determinado bem em detrimento de outro, né? Às vezes a pessoa, eu queria ir para uma festa, mas eu não quero, eu vou economizar, não vou sair de casa porque eu quero fazer um investimento, comprar um computador novo, né? Então, é algo nesse sentido, tá? O princípio marginal, tá? Ele diz o seguinte, tá? O marginal, quando a gente fala, quer dizer que é o acréscimo de uma unidade a mais. Então, aqui a regra é o seguinte: a gente tem que aumentar o nível de atividade, certo? Se o benefício marginal que a gente tiver, ou seja, com o acréscimo dessa unidade a mais, a gente vai conseguir exceder o nosso custo marginal. Então, essa unidade a mais vai me gerar tanto de receita, mas quanto de custo a mais no acréscimo dessa unidade, certo? Agora, se a gente estiver acima disso, né, então a gente tem que reduzir o nível de atividade, né, se esse custo marginal exceder esse benefício. Então, o ideal, tá? Tem um cálculo que se faz para a gente atingir a maximização lá do lucro, né? Em que o benefício marginal se iguala ao custo marginal. Ali é o ponto máximo que a gente tem, né? A partir dali, se o custo marginal no acréscimo de uma unidade for maior, a gente tende a acabar perdendo capital, diminuindo o tamanho da empresa ao longo do tempo, né? Então, essa regra simples vai auxiliar tanto as empresas aí como governos a tomar decisão, né? Então, a gente pensa sempre em termos marginais, de que maneira a mudança de uma unidade, né, de determinada variável vai afetar o valor da outra, certo? Então, o termo marginal ele vai indicar o quê? Uma pequena mudança, uma mudança incremental, certo? Produção de uma unidade a mais. A gente vai ver que tem um exemplo depois nos exercícios ali, com relação ao acréscimo de uma unidade de um ônibus a mais durante o deslocamento em um determinado trajeto, né? Então, se eu aumento a minha receita, ela for maior que o meu custo marginal, então a gente tende a estar acrescentando aquela unidade a mais, certo? Então, isso que nos diz o princípio marginal na análise de uma unidade a mais, certo? De determinado produto ou serviço que a gente está realizando. Já o princípio dos retornos decrescentes, ele diz o seguinte, né? Então, se a gente tem a produção de um bem que é realizado com 2 ou mais insumos e somente a quantidade de um deles for aumentada e os outros
permanecerem fixos, né, a produção vai aumentar a uma taxa decrescente. O que quer dizer isso? Pensem vocês o seguinte, vocês trabalham como digitando documentos, tá? Precisam de um computador para digitar documentos. Hoje, a empresa só tem um computador e um funcionário digitando documentos. E você consegue digitar lá 10 documentos por dia, certo? Só que a empresa precisa aumentar o número de documentos lá digitados durante o dia. Então, o dono da empresa pensa em fazer o seguinte: não, vamos contratar mais um funcionário, certo? Vamos aumentar ali. A gente usa 2 insumos para produzir, né, esses documentos. Então, o computador e a mão de obra, a pessoa que digita. E aí o dono da empresa resolveu contratar mais um funcionário. Esse funcionário a mais, ele vai produzir ou digitar também lá a quantidade de documentos, porém agora, como a gente só tem um computador, enquanto um digita, o outro vai ter que ficar aguardando, certo? Então, ok, os dois trabalhando juntos, uma pessoa fazia 10 documentos, agora 2 pessoas, vocês acham que vão fazer 20 documentos, mais ou menos? Se eu tenho uma pessoa utilizando um computador, ela faz 10 documentos por dia. Se eu contratar mais uma pessoa e manter somente um computador, a gente vai produzir 20 documentos num dia ou não? Acho que não. Por quê? Quem quer ajudar, hein? Vamos lá, pessoal. Então, se nós tivermos o acréscimo de mais um funcionário e somente um computador, então a gente vai produzir mais do que 10 documentos. Só que agora, e o princípio dos retornos decrescentes nos diz isso, que se a gente só ter um computador, um funcionário vai ter que ficar esperando o outro para conseguir digitar os documentos. Então agora, ao invés de 10, cada funcionário vai produzir 8 documentos, por exemplo. Então nós teremos uma produção total de 16 documentos. A produção total ela vai aumentar, porém a produção individual ela diminui, ela é decrescente. E é exatamente isso que o princípio dos retornos decrescentes nos ensina, né? Então ali, ele é relevante, né, quando a gente tenta produzir mais com maior número de funcionários sem aumentar as instalações da produção, ou no caso aqui do computador que eu citei como exemplo. Após uma determinada produção, quando a gente acrescenta um funcionário, cada funcionário ele vai se tornar menos produtivo, porque passa a trabalhar com uma menor parte da instalação ou uma menor parte do equipamento, no caso que a gente citou o computador, né? Então, é isso que ele nos diz. Tá? Então, a gente sempre vai ter que raciocinar. Se a gente quiser aumentar o nível de atividade de uma determinada empresa, a gente vai ter que verificar qual é que é a produção individual, né, de cada trabalhador. Se ele vai conseguir realizar todas as atividades com os demais recursos, com as máquinas e com os equipamentos disponíveis, por exemplo, né? Então, a produção total, ok, vai aumentar. Porém, a produção
por trabalhador, ela tende a diminuir no momento que a gente vai acrescentando mais gente, né? Sem aumentar o número de máquinas, né? Se eu colocar mais um funcionário, então aquele tempo de espera provavelmente vai aumentar. A gente vai ter um trabalhando e dois esperando a máquina. Então, provavelmente cada um vai produzir, sei lá, 5 documentos por dia, 6, né? Então, é nesse sentido, né? Então, ali eu coloquei uma observação, né, entre curto e longo prazo, né? Lembrando o seguinte, que aqui a gente está fazendo uma análise desse princípio, né? Que é de curto prazo, certo? Quando a gente, na economia, chama, né? Que apenas consegue alterar um dos recursos, né? Então, por exemplo, a gente só consegue mexer, contratar funcionário ou comprar uma máquina. Agora, por exemplo, nas instalações, a gente não consegue de uma hora para outra, né? Ou se for uma máquina que depende de um investimento muito grande, né? Semelhante às máquinas industriais aí. Então, a gente não consegue mexer isso no curto prazo, né? Então, o longo prazo, aí sim, o longo prazo para a economia se entende o período de tempo que a gente tem disponível para realizar em qualquer um dos fatores aí de produção, né? Certo? Então, é só para deixar claro essa observação. Então, dando sequência aqui, o princípio da externalidade, né? Então, os custos ou benefícios relativos à produção ou ao consumo de determinado bens, eles não são restritos, tá? Somente a pessoa ou aquela empresa que está produzindo ou consumindo eles. Então, o princípio da externalidade diz o seguinte, né? Todos os custos ou benefícios, tá? Das decisões, dos fatos que são realizados aí pelas empresas, podem ter reflexos em terceiros, tá? Pessoas que não são envolvidas, né, naquela atividade ou naquela decisão. E essa externalidade, ela vai ocorrer quando pessoas alheias a essa decisão são afetadas. Como um exemplo mais claro que a gente tem aí é a questão ali, como custo de externalidade, são os fumantes passivos, né? Então, a fumaça de cigarro, né? Queira ou não queira, por mais que a pessoa vá para um outro ambiente, ela acaba deixando, né, um custo de externalidade ali a utilização de veículos, né? Um veículo desregulado, um ônibus, né? Que sai aquela fumaceira, porque ele está com um problema provavelmente não está bem regulado, né? O sistema de combustão do veículo e assim por diante, né? Então, isso vai causando um custo de externalidade, a produção das indústrias aí que necessitam algum tipo de processo industrial que vai estar consumindo uma grande quantidade de recursos naturais, por exemplo, né? Então, tem indústrias aí que consomem muita água, né? E também a gente tem o benefício de externalidade, né? Que aqui a gente tem como exemplo uma pesquisa científica, né? Então, a grande questão do benefício ou do custo de externalidade é aquele impacto que vai causar nas pessoas, tá? Então, é uma atividade e essa atividade não necessariamente diretamente, mas indiretamente ela pode impactar alguém, né? Então, a pesquisa científica entra nesse exemplo, né? Então, se a gente cria uma vacina, por exemplo, alguém cria uma vacina, ela vai ter um impacto em muita gente, né? Então, ela acaba beneficiando um número grande aí de pessoas, né? Já o custo de externalidade, tá? Ele tem a mesma lógica conceitual dele, porém ele é uma coisa que aí não é um benefício, por isso que é um custo, né? No caso, a fumaça de cigarros aí que acaba gerando aí fumantes passivos, né? Tá? Então, esses dois exemplos aí talvez fique mais claro da gente entender
esse conceito, né? Então, tudo aquilo que faz pode ter efeitos, né, em terceiros, tá? E o princípio do valor real, tá? O que importa as pessoas é o valor real da moeda ou da renda, né? O poder de compra que a gente tem, e não o valor nominal, certo? O que é o valor nominal e o valor real? O nominal é uma quantidade de dinheiro, tá? Se o valor de face aí que a gente tem, o valor nominal do salário pago por uma loja de livros é R$ 30 por hora, por exemplo. É um exemplo hipotético. Ou qual é que é o salário que ganha R$ 1.000, tá? Esse é o valor nominal. Agora, o valor real é essa mesma quantidade de dinheiro, né? Só que agora medido em termos de quantidade de bens que a gente consegue comprar, certo? Então, o valor real do salário da livraria, né, seria reduzido se os preços de moradia e alimentação, por exemplo, aumentassem, ainda que o seu salário nominal permanecesse constante. O que quer dizer isso, tá? Digamos que faz, sei lá, 3 ou 4 anos que vocês estão com o mesmo salário. Vocês acham que, ou pega um ano, tá? Quem é que não teve reajuste de salário esse ano aí? Ou quem é que teve reajuste de salário? Pode usar esse exemplo Sim. também. Teve? Quantos por cento? 5, 10%? 15%? 6, alguma coisa, não lembro direito. 6, alguma coisa. E quanto que deu a inflação do período? Aqui que eu quero chegar, tá, pessoal? Então, tem duas coisas importantes para a gente saber e que tem tudo a ver com o princípio do valor real, tá? A gente tem o aumento de salário, tá? E a gente tem a reposição salarial, tá? O reajuste lá pelo valor da inflação. Porque o valor nominal, por exemplo, é o seguinte, tá? R$ 1.000, meu salário ano passado não ganhei aumento para esse ano. Só que vocês conseguem comprar a mesma R$ 100, vocês vão no mercado. Vocês conseguem comprar a mesma coisa hoje com R$ 100 do que vocês compravam no ano passado? Sim ou não? Ninguém vai no mercado, gente? Sim, não. Não, Não consegue comprar, né? Ou não vai no mercado? não consegue. Exatamente. Então, o valor real é o valor que a gente consegue comprar considerando quantidade de bens. O valor nominal, apesar de a gente receber, por exemplo, os mesmos R$ 1.000, quem ganhava no passado e continua recebendo hoje, não ganhou aumento nem reposição salarial, ele consegue comprar menos produtos do que comprava antes, certo? Então, o valor real é quanto que a gente consegue comprar desses bens. Tá? Por isso que a gente diz o seguinte, que mesmo a gente ganhando aumento, para a gente ter um aumento de salário, a gente tem que ter um aumento acima da inflação. Porque, por exemplo, agora a inflação ela é para ficar em torno aí dos 6%, né? Só que ela já teve um período aí de 12%. Então, naquele ano, quem não ganhou um reajuste acima de 12%, na verdade, não teve aumento de salário, teve apenas a reposição salarial.
Ele é apenas o reajuste da inflação, porque a inflação nada mais é do que o aumento generalizado de preços, certo? Então, esse aumento generalizado de preços, ele faz com que o nosso valor real, tá, ele diminua ao longo do tempo. A gente consegue comprar menos gasolina, menos carne, menos pão, menos farinha, menos arroz, menos feijão, certo? Então, é isso que acontece, e essa que é a grande diferença aí do valor nominal para o valor real. Então, quando a gente fala em valor real, a gente tem que fazer essa análise ao longo do tempo, quanto que o nosso dinheiro desvalorizou. Por isso que o índice de inflação, ele serve para isso também, para a gente acompanhar essas variações. Se as coisas estão subindo muito de preço e a gente tem uma inflação muito elevada, a gente tem um sério problema na economia, tá? Lógico, a gente passou por momentos aí de pandemia, ainda estamos passando, ainda estamos em recuperação, a gente tem um período turbulento aí de guerra mundial, então ainda as coisas, a poeira não baixou ainda, tá? Então, por isso que a gente ainda tem essa inflação um pouco agressiva, né? Mas a inflação, ela é saudável, tá? A inflação que possibilita aí também os reinvestimentos nas empresas, né? Uma economia com a inflação em torno aí de 3, 4%, ela é totalmente saudável, né? Até porque todo mundo quer onde se consiga, né, manter esse reinvestimento aí para que se consiga, né? Tanto que uma deflação ela acaba sendo mais prejudicial para uma economia do que uma inflação, né? Porque a deflação é a perda generalizada dos bens que vai destruir esse capital, né? E não vai possibilitar o reinvestimento depois da empresa, né? Então esse que é o problema. A gente sempre tem que fazer uma análise olhando a ótica do consumidor e a ótica do empresário, né? Então essa é a diferença, tá? Deixa eu só marcar o pessoal que aqui, a Mari, né, tá aí. Sim. Regina, a Viviana ela tava, mas saiu, depois tem que ver porque. Aí tá aí, a Vivian e. Regina. Mari, Regina, Vivian e Emily. Ok. Até aqui, pessoal. Tranquilo? Entenderam essa parte? Agora eu quero pegar as questões aqui com vocês e a gente já direcionar. Eu quero ver semana que vem eu já faço a nossa primeira atividade, tá? Vai ser Então, a número 4, pessoal, o custo de um curso superior à engenharia é igual à soma das mensalidades mais matrículas e o custo dos livros. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Aqui é um bate-pronto, assim, só para a gente dar um empurrão para vocês fixarem os conceitos que a gente viu aí. O custo que a gente tem aí é a mensalidade, matrícula e o custo dos livros. Só isso que a gente tem de custo ou não? Sempre relacionando com os conceitos que a gente viu. Não, né, pessoal? Então, o que a gente tem que lembrar daqui? Custo de oportunidade. A gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa ao invés de estar na aula. Então, a gente está abrindo mão de alguma coisa, tá? Nesse horário que eu estou em aula, eu poderia, por exemplo, estar num terceiro turno de trabalho. Então, esse tempo também que a gente estaria gastando
realizando uma atividade de trabalho ou então uma atividade de lazer, a gente tem que considerar também, tá? Então, o custo de oportunidade, ele faz essa análise, tá? Questão 5, suponha que uma nação selecione 1.000 jovens para servir o exército. Quais informações são necessárias aí para determinar o custo de alocar essas pessoas? Vamos lá, pessoal. Então, o custo. Então, eles vão se alimentar lá, eles vão ganhar fardamento, eles não vão ganhar. Qual a quantidade de mão de obra disponível nessa faixa etária, na região, na cidade, enfim, onde essas pessoas vão ter que servir ao quartel. Então, são uma série de levantamento de informações que a gente tem que ter para conseguir chegar nesse valor, né? Então, qual é que vai ser o impacto para a sociedade? Certo? Eles vão servir o exército, eles vão ter uma renda lá, quanto que eles vão ganhar? Que impacto social na sociedade vai ter isso, né? Então, todas essas questões têm que se buscar responder para a gente determinar esse custo, tá? Aqui a gente está falando de maneira hipotética, tá? A gente não vai ser necessário fazer um cálculo, mas a gente tem que buscar argumentar, né? De que forma a gente vai chegar nesse valor, a gente vai fazer o quê? Vai pagar transporte para eles, eles vão ficar em regime de internato, eles vão morar lá no quartel, vou ter que dar alimentação, café, almoço e janta, eles vão ganhar fardamento, como que vai funcionar isso, né? Qual vai ser o impacto lá do custo de água, energia, certo? Essa questão, tá? A número 6, explique a lógica existente no ditado espirituoso dos economistas, não existem almoços grátis. O que vocês acham aí? O que vocês têm que me dizer sobre isso? Alguém já convidou vocês para almoçar ou não? Ou para jantar? Sim ou não? Acredito eu que seja porque, por mais que a pessoa que tá lá não vai gastar, a gente vai, né? Sempre vai ter alguém que vai arcar com os custos disso. Alguém vai pagar essa conta, né? E outra, né? Qual é que é o objetivo, né? Então, por mais que vocês vão ser convidados para um almoço ou para um jantar grátis, provavelmente é porque alguém quer ocupar esse tempo de vocês, né? Então, o cara vai vender alguma coisa, vai dar uma palestra, vai fazer alguma coisa, certo? Então, nada é de graça, né? E além disso, aquele almoço lá, alguém vai estar pagando ele também, né? Então, por isso que na economia a gente diz, né? Então, não só a questão lá do almoço, que não é de graça porque alguém pagou ele, e outra, porque você foi lá, você está ocupando o seu tempo, né? Que poderia estar usando para fazer outra coisa. Então, a gente tem que pensar também com relação a isso, né? Certo? A questão 7, pessoal, se uma empresa de ônibus acrescentar, e aqui a gente entra na questão do princípio marginal, acrescentar um terceiro ônibus diariamente no percurso entre duas cidades, o custo total vai aumentar de 500 para 600. E a receita total vai aumentar em 150 por dia. Essa empresa deve acrescentar esse terceiro ônibus ou não? Sim ou não? Custo marginal vai aumentar em 100, ó, 500 para 600, aumenta em 100. A receita total aumenta em 150. Vamos acrescentar um terceiro ônibus? Princípio da receita. Se a receita marginal for maior que o custo marginal, sim, acrescenta o terceiro ônibus, certo? Estou falando aqui, depois vocês, claro, vão ler com calma isso, tá? Para tentar fixar, entender, e eu vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês. Tá?
A número 8, você possa economizar R$ 50 comprando seu carro novo em uma cidade diferente. Se a viagem exige apenas R$ 10 de gasolina, essa é compra vantajosa? Sim ou não? O que vocês acham? Quero ver se alguém vai me dar a resposta que eu quero ouvir aqui. E aí, mano, o que tu acha? Eu ia Sim. comprar um carro novo lá em Venâncio, vou gastar lá em Veracruz, por exemplo, vou gastar 10 pilas de gasolina só. É vantagem eu ir comprar lá ou não? Acho que não. Acho que não, porque ninguém falou o que eu Eu queria acho que ouvir. sim. Não sei. Oi? Acho que sim. Depende? É. Isso aí que eu queria ouvir, depende. Tá? A Mara até ameaçou falar isso também, mas depende do quê? De uma série de fatores, né? Por exemplo, vai gastar apenas R$ 10 de gasolina, mas quanto tempo eu vou levar nesse deslocamento? Se eu trabalho por hora, daqui um pouco eu vou ter que é, 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 pedir dispensa, eu vou ter que tirar uma folga, tá? Queimar uma folga para lá buscar esse carro e é só R$ 50, vale a pena? Não vale? Daqui um pouco eu arrisco, acontece alguma coisa, sei lá, né? Já pensando no pior, mas então tudo vai depender de uma série de fatores e não simplesmente a gente analisar a questão dos R$ 10 de gasolina, né? Para a gente ver se essa compra é vantajosa ou não. Então, eu brinquei com o termo que depende, né? Que a gente sempre tem que estar fazendo essa análise aí de uma série de fatores, né? É quase que uma análise de cenários aí que a gente vai estar utilizando. Então, ela vai ser vantajosa? Depende, né? Então, talvez não, R$ 10 de gasolina, mas e os outros custos envolvidos, né? Principalmente o tempo que a gente vai ter nesse deslocamento, né? A outra, a 9, quando um fabricante de mesas contratou o seu 20º funcionário, a produção aumentou em 5 meses. Se a empresa contratar mais 2 funcionários, o 21º e o segundo, você esperaria que a produção aumentasse em 10 meses por mês? Aqui a gente está raciocinando com o princípio dos retornos decrescentes. O 20º funcionário aumentou em 5. Se eu contratar o 21º e o 22º, eu vou aumentar em 10? Sim ou não? Segundo o princípio dos retornos decrescentes, não, né, pessoal? Então, se a gente aumentar a produção em 10, não tem como aumentar, porque se a gente não aumentar o número de máquinas, por exemplo, só o número de funcionários, cada funcionário lá vai estar ocupando uma parte da empresa, né? E daqui a um pouco eles vão estar se fechando. Então, tende a produção, em números totais, ok, a aumentar. Porém, a produção por funcionário, ela tende a ser decrescente. E é isso que diz o princípio dos retornos decrescentes. Então, provavelmente, se eu contratar o 20º, cada funcionário lá vai produzir 5. Se eu aumentar em mais um, daqui a um pouco, cada um vai produzir 4. E assim diminuindo, né? Essa que é a lógica dos retornos decrescentes, tá? Isso lembrando, somente se a gente aumentar um fator, né? De produção, no caso, os funcionários aqui. De acordo com o princípio dos retornos decrescentes, um funcionário adicional diminui a produção total. Verdadeiro ou falso? Acabei de falar.
Vamos lá, pessoal, senão vai acabar o tempo aí, só para a gente matar Verdadeiro. essa. Falso. Um funcionário adicional aumenta a produção total. O que diminui é a produção individual. Certo? Então, ó, vamos pensar. Tenho um funcionário que produz 10. Se eu contratar um segundo, e eles vão dividir um computador, cada funcionário vai produzir 8. A produção total vai ser quanto? 16. Aumentou de 10 para 16, porém a produção individual que diminuiu. Então, princípio dos retornos decrescentes, funcionário adicional aumenta a produção total, o que diminui é a produção individual. Tá? A 11 para cada um dos exemplos a seguir, benefício ou custo de externalidade. Colega de quarto ouve uma música detestável em alto volume, benefício ou custo? Custo, está prejudicando os outros, né? A utilização de mercúrio na mineração de ouro, tá? Isso é quase 100% proibido hoje, né? Em leitos de rios, contamina esses rios. Custo ou benefício? Custo, né? Está prejudicando terceiros. O morador de um bairro residencial recolhe e reforma carros velhos em seu quintal. Benefício ou custo? Hã? Vivian sempre falando baixinho. Benefício ou custo, Vivian? Benefício? Benefício. Ah, sempre dá polêmica. Pensem em vocês iam gostar desse vizinho cheio de sucata lá no quintal dele? Na frente de casa ali, vocês têm uma casa bonita, tudo arrumadinho, e o cara enche de sucata na frente da casa dele. O que vocês acham? Aí seria um custo, né? Vai prejudicar mesmo. Então, tudo vai da hora. Se vocês pensarem, não, o cara pega e tá retirando sucata da rua, né? Recolhendo, reformando. Agora, se ele deixar aquela sucata ali na frente da casa dele, no quintal, deixando o bairro ali feio, aí é um custo, né? Agora, se ele recolhe isso e deixa organizado, sei lá, num depósito, num galpão, enfim, aí ok, um benefício, né? Concordo com vocês, tá? Uma família contribui com 15 mil reais para a organização que oferece refeições aos menos favorecidos. Benefício ou custo? Benefício? Benefício, certo? A Emily respondeu também. É um benefício, né, de externalidade que vai estar doando para auxiliar aí terceiros. Proprietário de terras preserva uma grande área florestal da flora local e assim fornece um habitat para uma espécie de coruja ameaçada de extinção. Benefício ou custo? Benefício? Benefício, né? Então o cara tá, além de preservar lá para a coruja lá, né? Ele ainda tá contribuindo aí para a gente não ter o aquecimento e aquelas questões ambientais todas aí que a gente está cansado de ouvir falar já, né? É tão necessário, né? Há 12, os salários médios do Brasil aumentaram muito lá, 70 e 93, a inflação galopante lá, mas os salários reais caíram. Por que isso aconteceu? Essa aqui porque, apesar do salário aumentar, a inflação aumentou muito mais do que eles, certo? Então ia sempre aumentando. A época das etiquetas lá que os preços ficavam grossos assim, né? Nos produtos. Quem pegou essa época sabe, né? Então, o salário real caiu exatamente por isso, né? Porque as coisas sempre subiam muito, né? E o salário, por vezes, não ia tentando acompanhar essa subida, né? Mas por vezes não era suficiente, tá? Seu salário dobra e o preço de todos os bens de consumo também. Você ficará em melhores condições de vida, piores ou iguais? O que vocês acham? Iguais. Mais alguém?
iguais, exatamente. Se vocês ganhar, o cara deu 50% de aumento para vocês ficam loucos de faceiro, só que as coisas aumentam em 50% também. A verdade vai ficar igual. Só ganhou uma reposição do salário lá para conseguir te manter naquele mesmo nível de vida, né? Seu banco pague 12% sobre sua poupança. Então, cada R$100 no banco vai aumentar para 112 no período de um ano. Se os preços aumentam 10% ao ano, tá? Quanto você realmente ganha mantendo R$100 no banco por um ano? O que vocês acham? Se o banco pagar 12 e a inflação é 10, eu tenho um ganho real de 2% apenas. Tá? Essa é a diferença do valor nominal e valor real, certo? Eu toquei meio rápido, tá, pessoal? Para a gente tentar chegar aqui. Aí, se alguém ficar com alguma dúvida, retome esse conteúdo depois com calma, dê uma lida. E aí a gente se prepara para a semana que vem. Talvez eu já faça uma